So we will finish this line today. We'll finish the Millerites line today. Então hoje nós vamos terminar a linha Millerita. It's been nearly 2 weeks we've stayed on this. Já faz quase 2 semanas que nós estamos estudando essa linha. It's amazing how much information comes out when you start teaching. E é interessante ver quanta informação sai quando a gente começa a ensinar. You know, you write the Millerite line and you think it might take a day or two to teach it. A gente coloca a linha Millerita, acha que vai demorar 1 ou 2 dias para ensinar. So I just want to take a look at this way mark, Então eu quero apenas olhar para esse marco and then we'll finish. e depois vamos terminar. So the Fugitive Slave Act of 1850. Então o ato escravo fugitivo. Can anyone remember what it said? Do you remember, my brother? Irmão, você lembra? The- O ato fugitivo do escravo. Você lembra o que era? Just what it said, what it 1850, né, saiu essa lei. Qualquer um que achasse um escravo que tivesse fugido do sul, teria que devolver. So it's a law that came out in 1850, and everyone that found a fugitive slave would have to give him back, return him to where he ran from. That's correct. So this was a coercive act. Então isso foi um ato coercivo It forced you to do something you didn't necessarily want to do. que forçava as pessoas a fazerem coisas que elas não queriam fazer. It forced you to break the Ten Commandments. Forçava a quebrar os 10 mandamentos. So, in fact, it forced you to make racist decisions. E fazia com que as pessoas tomassem decisões racistas. And if you believed in equality, it didn't matter. E se você acreditasse na igualdade, isso não teria importância. If you came across a runaway slave, you would have to turn them in. Mas se você se deparasse com um escravo que estava fugindo, você deveria devolvê-lo. So which commandment does that break? Então, que mandamento isso quebra? All these commandments hang on two commandments. Todos esses mandamentos se pendurem em 2 mandamentos. So which one, my sister? Amar ao próximo. Love your neighbor. Love your neighbor, the last 6. Os últimos 6. So in Ellen White's time, in 1888 time period, Então, no período de 1888, in fact, if you remember A.T. Jones, se você lembra de A.T. Jones, he says the first attempt at a Sunday law was here, ele diz que o primeiro atentado de colocar uma lei dominical foi aqui. and then 1888 and 1893. Depois, em 1988, 1888 1888 and 1893. e 1893. So if it was a Sunday law, Então, se tivesse uma lei dominical, we all know that would break the 4th commandment. sabemos que isso ia quebrar o 4º mandamento. So actually, if you draw it this way, Então, se a gente desenhar dessa forma, you get another 46. nós temos o número 46. 4 and 6 commandments to build God's temple. 4 e 6 mandamentos para construir o templo de Deus. In John 2:20, it said 40 and 6 years to build the temple. Em João 2:20 diz que demorou 46 anos para construir o templo. So you have the Sunday law and the Fugitive Slave Act. They're both breaking the Ten Commandments. Então nós temos a lei dominical e o ato do escravo fugitivo que estão quebrando os 10 mandamentos. Another thing just to notice E outra coisa que eu reparei is this was for the Millerites, this line, é que essa linha era para os mileritas and most of these are internal waymarks. e que a maior parte desses são marcos internos. This is William Miller, Isso aqui seria Guilherme Miller. and I know you had things like the falling of the stars and other such things back here as well, Eu sei que aconteceram coisas como a queda das estrelas e outras coisas, but otherwise April 19th, July 21st, August 15th are all internal waymarks.
Senão, o 19 de abril, 21 de julho, 22 de outubro, tudo isso foram marcos internos. October 22nd and 1850, etc. 1850 e por aí em diante. So that was internal events for the church, Então, isso foram eventos internos para a igreja, and these are all external events for the world. e isso eram todos eventos externos para o mundo. So in this time period, no one would be expected to think about what Samuel Snow is doing if you're in the world. Então, nesse tempo, ninguém era esperado que devesse pensar no que Samuel Snow estava fazendo, porque eles estavam no mundo. But the Pope's arrest or the war between France and Turkey, Mas o Papa sendo levado em cativeiro, ou a guerra na França, the fall of the Ottoman Empire and the Fugitive Slave Act, a queda do Império Otomano, o ato de escravo fugitivo, and the Civil War are all external events. a guerra civil, tudo isso são eventos externos. So again, I keep saying this can't be of any human planning. Então, de novo, eu digo que isso não é planejado por nenhum ser humano. This happened a couple of hundred years ago, and we're only working these things out now. Isso aconteceu há alguns anos atrás e só agora nós estamos vendo isso. The other question I had A outra pergunta que eu tinha, is why do we spend so much time on the Millerite line? por que a gente passa tanto tempo na linha milerita? We know that we spend time on the lines because we learn from the repeat of history. Nós sabemos que nós gastamos tempo com as linhas porque nós aprendemos com a repetição da história. But why don't we spend nearly 2 weeks on the line of Nehemiah? Mas por que a gente não gasta quase 2 semanas, por exemplo, na linha de Neemias, Or Moses, or Noah? ou Moisés ou Noé? Do you know? Can you think? Você sabe? What's so important about the Millerite line? O que é tão importante na linha milerita? To us. Para nós. Do you know? So, who are the Millerites meant to be? What's meant to happen here? Então, quem deveriam ser os mileritas? O que iria acontecer aqui? In 1863. Em 1863. Yeah? A segunda vinda. Second coming. Second coming. And this was literally meant to be the second coming. E isso literalmente deveria ter sido a segunda vinda. This isn't literally the second coming. Aqui não é literalmente a segunda vinda. Neither is this. Aqui também não. And neither was that. E nem aqui. But this really was meant to be the second advent of Jesus. Mas aqui em 1863 deveria ser o segundo advento de Jesus. So, really, instead of writing priests here, Então, em vez de escrever aqui sacerdotes, what else could you call them? o que nós poderíamos chamar The Millerites. aos mileritas? 144.000. 144. So they're meant to be the 144,000. Então, eles deveriam ser os 144 mil. And it wasn't just a dress rehearsal or a practice run. E isso não foi só uma prática ou rever tudo. They really were meant to be the 144,000, and this was meant to be the second advent. Eles realmente deveriam ter sido 144 mil e aqui deveria ter acontecido o segundo advento. So now, my sister, why is this line so important to us? Então, irmã, por que essa linha é tão importante para nós? Porque ela é muito parecida com a nossa. Because it's similar to ours. Exactly. Certo. So we will be the 144,000, Então, nós seremos os 144 mil and they were meant to be the 144,000. e eles deveriam ter sido 144 mil. So if we want to know what we're meant to go through, Então, se nós queremos saber aquilo que nós temos que passar, the closest line to us, a linha mais próxima da gente, the closest internal and external events to us, os eventos mais próximos, tanto internos como externos, I think will be found on this line, eu creio que nós encontramos nessa linha, rather than on lines like Noah or Moses or Nehemiah. em vez das linhas de Moisés, Neemias. So that's why in this movement we emphasize this line so much.
Então é por isso que nesse movimento nós usamos tanto essa linha and why we spent nearly 2 weeks on it. e por isso nós gastamos quase 2 semanas olhando para essa linha. And when you present this to the Levites, Quando nós apresentamos isso aos levitas, I think you'll have to know everything we covered in this 2 weeks. eu creio que nós precisamos saber tudo aquilo que nós cobrimos essas 2 semanas. Because nothing we covered was particularly irrelevant, Porque nada daquilo que nós cobrimos foi irrelevante and you could get questions on all of it. e nós poderíamos ser questionados em relação a tudo isso. So then I just want to cover one last... Is there any questions or any thoughts? Alguém tem uma pergunta, algum pensamento? So I'll just cover one last thought. Então eu vou colocar mais um pensamento. I don't know where I'll draw it then. So if I draw a line, so if we had, so someone tell me again, my brother, Então, irmão, how do we get the 120 and the 70? como é que nós obtemos o 120 e o 70? Son 120 días proféticos desde el tiempo de tardanza hasta el 15 de agosto, etc. So it's 120 prophetic days from the tearing time until 15th of August, Y 70 días proféticos desde Exeter hasta 22 de octubre. and then 70 days prophetic days from 15th of August until 22nd of October. And how do you calculate a prophetic day? Como é que você calcula esse dia profético? Could you please repeat the question? How do you calculate one prophetic day? Então, a pergunta é, como você calcula um dia profético? Okay. Nos basamos no calendario caraíta. We base ourselves in the Karaite calendar. So if you use the Karaite calendar, Então, se você usar o calendário caraíta, this, I don't know how to ask it as a question, I'll have to just tell you. eu não sei como formular a pergunta, então eu vou ter que te dar a resposta. When you use the Karaite calendar, Quando você usa o calendário caraíta, you arrive at the first day of the first month. você chega ao primeiro dia do primeiro What was mês, this one? Ezekiel. Ezequiel 1:1. Ezekiel 1:1, The fifth day of the fourth month. That's right. quinto dia do quarto mês. And this one, E aqui, It was the first day of the fifth month. primeiro dia do quinto mês. from which verse? Esdras 7:9. A partir, o verso seria Esdras 7:9. So when you use the Karaite calendar, you come up with these, the days of the month, Então, quando a gente usa o calendário caraíta, a gente chega aos dias do mês, the calendar days. os dias do calendário. When you just count days, Mas quando a gente apenas conta os dias, you come up with midway. a gente chega ao ponto do meio. So using prophetic time, as you said, Então, se a gente usar tempo profético, como você mencionou, how do you come up with 120 and 70? Do you como é remember? que nós chegamos aos 120 e os 70? Bueno, no sé cómo explicar muy bien eso, pero en el calendario caraíta, o sea, si nosotros tomamos en cuenta el tiempo literal, serían 187 días. So, I don't know how to explain it very well, but if we look at the Karaite calendar, Si nosotros nos basamos en los días literales, serían 187 días. if we base ourselves in the literal days, it would be 187 days. Pero si nosotros tomamos en cuenta los días proféticos, alcanzamos a 190 días. But if we look at the in a prophetic way, we reach 190 days. Y la única forma así que se me ocurre ahora de ver 120, 70 serían la historia de Cristo y la historia de Noé, creo. So to get these numbers, I would look at the history of Christ and of Noah. Christ. Okay. So
I think that's where we're going. Então eu creio que estamos indo nessa direção. It's not to do with counting days and arriving at 187, because that's not correct. Não tem a ver com contar dias e chegar a 187. But if you look at these calculations here, Mas se olhamos para esses cálculos aqui, when they calculated the 2520, quando eles calcularam os 25-20, they said it was 7. Well, the way they've done it is a little awkward for me. a forma como eles colocaram isso para mim é um pouco estranho. But basically, they gave 30 days, they assigned 30 days to a year. Mas basicamente eles colocaram 30 dias para um ano. When we know in reality it's not 30, Mas 30 days to a month, sorry. I Yeah. said to a year. 30 dias para um mês, mas na realidade sabemos que não é assim. When we know in reality it's not really 30 days per month. Então nós sabemos que na realidade não são exatamente 30 dias por mês. So, as you said, Então, como você mencionou, we get 30 days per month, nós temos 30 dias por mês, we'll say per month, from Noah. From Genesis, yeah. a partir de Gênesis, com a história de Noé. From the story of Noah. You're the one that gave us those verses. Então, você foi quem nos deu esses versos. Okay. And then we can assign symbolic values to 120 and 70. Depois nós conseguimos colocar valores simbólicos no 120 e no 70. You mentioned, okay, so my sister. Irmã, Can you think of a couple of times when we see a 12 and a 7, or a 1 or a 12 and a 70? você consegue ver as vezes que nós vimos um número 12 ou um 70? 12 disciples, the 12 easier one. discípulos, Yeah. 12 and the 70. The 70 disciples. 70 discípulos. Noah. That's it. Na história de Noé também. What happened in the time of Noah O que acontece no tempo de Noé? with that pattern? 120 years to build the ark. Yes. 120 anos para construir a arca. And then 7, In 70 weeks. No. not the 70 weeks. 7 weeks. No. Not 7 weeks. What happened for 7 days after? The flood. Yes, so there's actually 2 periods of 7 after. You Então, had- nós temos depois os 7 dias, onde acontece o dilúvio. When the door was shut, A porta fecha then you had 7 days of waiting. e temos 7 dias de espera, o tempo de tardança. And you also had 7 days of rain thereafter. E depois tivemos 7 dias de chuva. And in the line of Noah, you also had the animals, the clean animals got on 7 by 7. Também na arca tínhamos os animais que tínhamos os impuros e os limpos, 7 vezes 7. So, when we look at the story of Noah, Quando nós olhamos então para a história de Noé, the clean and the unclean animals all boarded at the same time, as far as we know. pelo que a gente sabe, os animais, tanto impuros como limpos, entraram na arca ao mesmo tempo. But so what do the clean and the unclean animals represent to us? O que os animais puros e impuros representam para nós? Os levitas e os gentios. The Levites and the Gentiles. The Levites and the Gentiles. Yes, correct. Sim. And we know that they actually come on board the ark at different times. E nós sabemos que eles entram na arca em tempos diferentes. My brother, when did the Levites come on board? Oh, you don't have. My brother, Irmão, quando é que os levitas vão entrar a bordo? when did the Levites come on board? In reality, in our modern time. Nos tempos de hoje, na nossa história. 2021. 2021? Until Até quando? É o fechamento da porta da graça. Till the close of probation. it's not quite, is É, it? So they're Adventists. Então, eles são adventistas. So when does probation? You're right that it's the close of probation, but when does probation close for Adventists? Você está certo, é um fechamento da porta, mas quando fecha para os adventistas?
Think of the line of the ship, Pense na linha do navio, the line of the institutions. a linha das instituições. When does the ship, which can represent Adventism, Quando é que o navio, que pode representar o adventismo, when is it finally destroyed and broken up and useless? quando é que é completamente destruído e não faz sentido? No shipwreck, quando Quando o navio afunda. What did you say? I didn't hear. Shipwreck. Okay. And what does shipwreck represent? E o que representa esse Sunday law. afundar do navio? Sunday law, Sunday Lei law. dominical. Someone's lively. Sunday law. So Lei dominical. the Levites come aboard between 2021 and the Sunday law. Sunday law. Então, os levitas entram a bordo de 2021 até a lei dominical. Whereas the unclean beasts, Enquanto os animais impuros, the Nephilim, os netineus, when do they come aboard? quando eles entram a bordo? My brother? Uhum. Entra depois do decreto dominical. Entram depois do... They enter after the Sunday law. Yes, correct. Certo. And until when? When's the final close of their probation? Até quando? Quando é o fechamento da porta da graça para os netineus? Na vinda de Cristo. The coming of Christ. Ou é. Acho que é. I think it's when Jesus returns. Jesus returns. So is there still intercession for them and everyone right up until Jesus returns? Então, será que existe intercessão para todos e para os netineus até a vinda de Cristo? Yes. Yeah. So if you look at the sanctuary service, Então, se nós olharmos para o serviço no santuário, do you remember on the Day of Atonement, se você lembrar no dia de sacrifício, when atonement was made for sin once a year, quando isso era feito uma vez por ano por causa dos pecados, and the sanctuary was cleansed of all the sins, e o santuário era o dia da expiação, e o santuário era limpo de todos os pecados. when those sacrifices were accepted, Quando esses sacrifícios eram aceites, then I think it's correct that either the high priest would then depart from the most holy place, e eu creio que está correto dizer que os sacerdotes saíam do lugar santíssimo, or he would die ou então morreriam. if those sacrifices weren't accepted. Isn't that right? Se esses sacrifícios ou essa expiação não fosse aceite. I think that was the purpose of the bells. E eu creio, aceito. E eu creio que esse era o propósito do sino. So in the old sanctuary service, the tithe, Então, no último serviço do santuário, intercession ended when the high priest departed the most holy place, a intercessão terminava quando o sacerdote saía do lugar santíssimo and the sanctuary had been cleansed. e o santuário havia sido limpo. So in the antitype, Então, o antitipo, at the second coming, na segunda vinda, when would intercession end for the people of God? quando é que a intercessão iria terminar para o povo de Deus? Would it be the second coming Seria a segunda vinda? or some other time, my sister? Ou um outro tempo? Como a intercessão terminaria para? Terminaria na vinda de Jesus ou num outro determinado tempo? Para quem? Para o povo de Deus? Eu acho que terminaria antes da segunda vinda. I think it would end before the second coming. So it might be that we're thinking there's an executive. No, that doesn't fit either. I was thinking that there's an executive judgment at the second coming. Eu estava pensando que talvez houvesse algum juízo executivo na segunda vinda, Because Jesus destroys the man of sin, at least with the brightness of his coming.
Porque Jesus pelo menos destrói o homem do pecado com a glória da sua vinda. And maybe we're thinking that probation closes for people, for the world at that time. Talvez a gente ache que a porta da graça feche para as pessoas durante esse tempo. Where would you place the shut door on this line? Nessa linha, onde você colocaria a porta se fechando? What was their shut door Quando é o fechamento for the Millerites? para os mileritas? de outubro de 22nd of October 1844. So Ellen White says Então, a irmã White diz there was a shut door in 1844, que existe uma porta se fechando em 1844. and there was a shut door in the time of Noah. Houve uma porta se fechando no tempo de Noé. So she actually says it straight out that this was a shut door. Então, ela diz de forma bem direta que aqui foi um fechamento da porta da graça. When you draw our line, E quando nós colocamos a nossa linha, where's the shut door? nós temos a porta se fechando. Onde é o On the nosso line of the fechamento? priests. I can't draw it all. Na linha dos sacerdotes, onde é o fechamento? What was your shut door? Qual foi o fechamento da sua porta? Do you remember? 1919. Na linha dos sacerdotes. Na nossa linha. My sister, when was our shut door? November the 9th, 2019. November. 9 de novembro de 2019. So this was Raphia, Então foi em Novembro. Ráfia. and about 13 months before November the 9th, 2 meses antes de... Eu queria dizer 13. 2019. Acho que eu falei errado. Mas eu queria dizer 2019. Nove. She had mentioned 1919, but she wanted to say 2019. oh, okay, and so Almost you there. know what we're talking about. But either way, Okay. about 13 months before Raphia, Então, 13 meses antes de Ráfia, if you remember, Elder Tess presented the prediction se vocês lembrarem, a anciã Tess, ela apresentou essa predição in Our Midnight Cry, no nosso clamor da meia-noite, locating November the 9th, 2019. colocando 9 de novembro de 2019. And then where would our second advent be? E depois, onde seria o nosso segundo advento? For the priests. Para os sacerdotes. Em 2021. 2021. Yeah, Panium. Pânio. So we have the close of probation and then the second advent for Depois, us, então, nós temos o fechamento da porta e o segundo advento para nós, a couple of years apart. alguns anos separados. So the close of probation isn't the second advent, they're two separate waymarks. Então, o fechamento da porta não é o segundo advento, são 2 marcos separados. So my brother, Então, irmão, this is the shut door or the close of probation for the Millerites. aqui seria a porta se fechando, ou o fechamento da porta da graça para os mileritas. Where would their second advent be? Onde seria o segundo advento dos mileritas? Sim, 1863. 1863. So you can see that there's the close of probation and the second advent are separate waymarks. Então, você consegue ver que o fechamento da porta da graça e o segundo advento são 2 marcos separados, Ah, tá. Separated by a distinct period of time. separados por um período de tempo distinto. And it's that way on all of the lines. E é dessa forma em todas as linhas. For example, this would be 70 AD, the shut door. Por exemplo, aqui seria o ano 70 depois de Cristo, fechamento da porta. And then on the Isle of Patmos, Jesus came a second time to earth. E depois, na ilha de Patmos, Jesus vem a segunda vez para a Terra. So, my sister, Então, irmã, what was the original question? When is the close of probation, the final close of probation for the Nephilim? quando então é o fechamento da porta final para os netineus? Fechamento da porta da graça.
Quando é? She's asking which line as the are you wanting to know? So for the Nephilim, Então, para os netineus, for the world, para o mundo, we said already that they come in from the Sunday law, nós dissemos que eles entram na lei dominical. and then when is their and this is their harvest. Aqui é a colheita. So when does their harvest end? Quando termina a colheita dos netineus? In other words, the final close of their probation. Quando é o fechamento da sua porta da graça final? What waymark is this Que marco é esse aqui for the Nephilim? para um netineu? Fechamento da porta da graça. To be the close of probation. It would be, yeah. And that what verse in the Mas Bible? que verso bíblico? Sorry. Did she say that? No. Okay. You say it. Daniel 12:1. Eu dei a resposta, ele está falando que é para você dar a resposta. She said she didn't hear my answer. Very Não é good. pra ouvir. Daniel 12:1. Very good. Daniel 12:1. I knew you knew it. Sabia que você sabia. Okay, so let's read Daniel 12:1. Então vamos ler Daniel 12:1. So obviously we have Daniel 11:40 to 45, Então, é óbvio que nós temos Daniel 11, de 40 a 45. and then the very next verse is Daniel 12:1. E o próximo verso, então, seria Daniel 12:1. Yeah, you can read Daniel 12:1, please. Então, vamos ler Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. So Daniel 12:1 says that Michael stands up. Então, Daniel 12:1 diz que Miguel se levanta. Who's Michael? Quem é Miguel? Right. Jesus. So Jesus stands up here, Então, Jesus se levanta aqui. and when Jesus stands up, it's a sign that it's a close of probation or a shut door. E quando Jesus se levanta, é um sinal de fechamento da porta da graça. Um, I'm just thinking. So now I've gone blank. We're speaking about Daniel 12:1. Daniel 12:1. Jesus stands up, and then there's a time of trouble such as never was. Depois, Jesus se levanta e depois temos um tempo de angústia como nunca houve. And if we turn to Acts 7:55 and 56, Se nós abrimos em Atos 5, this is Acts 5, Acts 7:55 Atos 7, 55 and 56. e 56. We see this is the stoning of Stephen. Nós vemos aqui que é o apedrejamento de Estevão. And can you read those two verses? They're only short. Ok. Eu vou ler Atos 5, 50 e... Não. Atos 7, 55, perdão. (55) e 56 diz: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. So this was 34 AD. Então, isso foi o ano 34 depois de Cristo. We see 34 AD here, Nós vemos isso marcado aqui no diagrama, where it says it's the end of the 70 weeks of Daniel 9. que é o fim das 70 semanas de Daniel 9. And Daniel 9 says that 70 weeks are determined upon thy people. E Daniel 9 diz que 70 semanas estão determinadas para o povo, To make an end of sin. para terminar o pecado. So you can make an end of sin
Então a gente pode colocar o fim do pecado in two ways. You can either just stop sinning, de duas formas. Ou a gente para de pecar. but 70 weeks are determined upon Daniel's people, As 70 semanas estão determinadas no povo de Daniel, the Jews, os judeus, and they haven't stopped sinning since 34 AD. e eles não tinham parado de pecar desde o ano 34. So the only other way that God thinks that they've stopped sinning, Então, a única forma que Deus pensa que eles podem parar de pecar, how would that be? como é que seria? Can you think? Alguém lembra? Dejando de interceder. Stopping, ceasing his intersection. Exactly. Sim. He stopped recording their sins. Ele parou de escrever os seus pecados. So if you stop recording the sins of the Jewish people in 34 AD, Então, se os pecados de Babilônia pararam de ser escritos no ano 30... in the Não, sorry. Se os pecados do povo judeu pararam de ser escritos no ano 34, in the investigative judgment, no juízo investigativo, when you open their books, quando os livros forem abertos, it's going to get to 34 AD with all the sins written down chegamos ao ano 34 com todos os pecados escritos in the book of iniquity, no livro da iniquidade, and then it's just going to suddenly stop because there were no more sins recorded e depois de repente para porque os pecados não foram mais escritos. because their probation had closed Porque o seu fechamento da porta acontece at that time naquele tempo, in 34 AD. no ano 34. And so in Acts 7 we see that at that time Jesus stood up. Então, em Atos 7, a gente vê que naquele tempo Jesus se levanta. So my whole point for all of that Então, o meu ponto para mencionar tudo isso was at the close of probation for the Jews, 34 AD, Jesus stood up. é dizer que no ano 34, no fechamento da porta da graça dos judeus, Jesus se levanta. And at the close of probation for the world, in Daniel 12:1, E no fechamento da porta para o mundo, em Daniel 11, 12:1, Jesus stands up. Jesus se levanta. And so that's how we know that Daniel 12:1 is the verse for the close of probation. Então, é assim que a gente sabe que Daniel 12:1 é o verso do fechamento da porta. I've forgotten where I was going. Yes, thank you. So, anyway, I can't remember how it's connected. I think I just asked the question and we didn't know the answer. So, where I was actually going Então, onde eu estava indo is that in the line of Noah, era que na linha de Noé, where it doesn't show a distinct time period between the clean and the unclean beasts. não mostra um tempo distinto entre os animais puros e impuros Boarding the ark. entrando na arca. In Noah's story, they get on at the same time as far as we can tell. E na história de Noé, eles entram ao mesmo tempo. Did you have a question or a comment? Was Você your hand tinha up? algum comentário? Não. Uma pergunta? I thought your hand was up. But in our time, we know that the Nephilim, this was it, that the Nephilim come on board after the Levites. Mas no nosso tempo, nós sabemos que os netineus entram a bordo depois dos levitas. And the unclean beasts came on board 2 by 2. E que os animais, as bestas impuras entraram... The unclean, you said, right? The unclean. Os animais impuros entraram de 2 em 2. Okay. So if we turn to Ezra 7:8, Então, se nós abrirmos em Esdras 7 e 8, sorry, if we turn to Ezra 8, abrimos em Esdras 8, Ezra 8:20. Esdra capítulo 8, verso 20. E dos netineus
que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. So they're coming out of Babylon, Então eles estão saindo da Babilônia and they have the priests, e nós temos os sacerdotes. and then I think they have to tarry for 12 days to wait for all of the priests to come out. E eu creio que eles têm que tardar durante 12 dias para que os sacerdotes possam sair. So you've got priests representing the number 12. Nós temos os sacerdotes representando o número 12. I don't think it gives a number for Levites, does it? Eu não creio que dá o número de levitas, tá? Does anyone know? It would be in Ezra 7. I don't know. I don't think so. And actually, if it was, it would probably be No, in it Patriarchs. says of the priests, not the Yeah. Levites. It would probably be in Prophets and Kings anyway. But I'm not sure we have a number for Levites in this story. Eu não sei se nessa história nós temos um número para levitas, But in Ezra 8 that we just read, mas em Esdras 8, que nós acabamos de ler, verse 20, verso 20, how many Nethinim are there? quantos netineus tem? 220. So the number, the symbolic number for the world or the Nethinim Então, o número simbólico para o mundo ou para os netineus is 220. seria 220. And the animals that represent them come on 2 by 2. Os animais que os representam entram de 2 em 2. And the animals which represent the 70 E os animais que representam os 70 come on board 7 by 7. entram de 7 em 7. And they're Seventh Day Adventists. E eles são adventistas do sétimo dia. So you can see what you can start to do with symbolic numbers. Então, dá para ver o que nós conseguimos fazer com números simbólicos. Well, the most important lesson we're learning right now A lição mais importante que nós estamos aprendendo agora is that using these symbolic numbers, é que, usando esses números simbólicos, we develop a story nós desenvolvemos uma história which teaches us something relevant for our time at least. que nos ensina algo relevante para o nosso tempo. Not that we just take this number Não só nós pegamos nesse número and we say this is a really interesting number. e dizemos que esse é um número bem interessante, Let's run it through 4 different calendars vamos traçar isso em 4 calendários diferentes and just randomly add, multiply or divide e de forma aleatória a gente começa a somar ou a multiplicar. until we get to a date which we really like October 22nd or something, Até chegarmos a uma data que a gente realmente gosta, como 22 de outubro, and then make some random prediction, e depois fazer alguma predição aleatória you know, that's the Sunday law or some attack's going to happen or de que isso é a lei dominical ou algum ataque vai acontecer, something else which is only worthy of Hollywood is going to happen. algo que acontece só em Hollywood vai acontecer. But this is actually developing a biblical story with the use of symbolic numbers. Mas aqui nós desenvolvemos uma história bíblica usando números simbólicos. So we have we're discovering the number 220 represents the Nethinim, Descobrimos que o número 220 representa os netineus. and we have the loud cry here. Temos o alto clamor aqui. So this was the chart or the tool for the loud cry. Então, esse foi o diagrama ou a ferramenta usada para o clamor da meia-noite. So at this stage, the loud cry, Então, nesse ponto, no alto clamor, you have 2 tables. nós temos 2 tábuas. Okay, so you've got the number 2, Temos o número 2, 220, 220 and 2 by 2. e 2 em 2. And this chart was for the Nephilim, and there's 2 of them. E esse diagrama foi para os netineus e nós temos 2 deles. Where does the Bible talk about these 2 charts? Onde a Bíblia fala desses 2 diagramas? My brother? Irmão, Where does Ellen White say that these 2 charts are mentioned in the Bible? Habacuc. Okay, what chapter and verse? Que capítulo e que verso? In fact, you should be able to tell from here É. without even going. Deveríamos conseguir ver aqui no Chapter quadro 2, sem verse precisar olhar. Habacuc 2, verse 2. So you've got Habakkuk 2:2,
Então temos Abacuque 2:2, talking about the two charts, falando dos dois diagramas. so the 220 Temos os 220, or the 2x2 animals. ou os animais de 2 em 2. Okay. Is everyone following so far? Estão todos seguindo até aqui? Okay, so at this stage, Então, nesse ponto, the two sticks are joined. as duas varas se juntam. Ezekiel 9, isn't it? Okay, so your homework is to find the chapter where the two sticks are joined. Então, a tarefa de casa é achar o capítulo onde as duas varas se juntam. I think I might try and do this off the top of my head. Eu vou tentar fazer isso de cabeça. So don't worry if you're not following, because I'm just going to quickly do this, assuming that you've done it, you know it already. Não se preocupem se vocês não conseguirem seguir, porque eu vou assumir que vocês já sabem. If you haven't done it before, don't worry. Mas se vocês ainda não fizeram isso antes, nem se preocupem. But the two sticks of Ephraim Mas as duas varas de Efraim and Judah, e Judá, it's in Ezekiel, it says that they're joined together. em Ezequiel diz que elas se juntam. We have it, yeah? Ezequiel 37. Okay, keep going. If I'm on the spot, you have to be as well. So, and it says that by the end of the world, God's people will be joined back together again. Diz que no final do mundo o povo de Deus seria ajuntado. As duas varas. Okay, so Two sticks. Ephraim went into captivity, Então, Efraim entra em cativeiro. and Judah went into captivity Ju- during their 25-20s. Judá também entra em cativeiro durante os seus 25-20. Ezequiel 37, 16 a 23. Thank you. Okay, and so these are the two sticks. Literally, they're two lines that we draw on the board. Então, essas são as duas varas ou as duas linhas que nós desenhamos. I mean, we make application. O que a gente usa para fazer a aplicação. Ezekiel's not talking about a whiteboard. Ezequiel não está falando desse quadro. And then at the end of the world, these two sticks will be joined back together again. No final do mundo, essas duas varas se juntam novamente. So if Jesus had come in the Millerite time, it would have been the 25-20. Se Jesus tivesse voltado no tempo milerita, teria sido os 25-20. They would have been joined together during this 46 years. Teriam sido ajuntados durante esses 46 anos. And then when the temple is restored E depois, quando o templo foi restaurado, and the Nephilim have joined the priests and the Levites, e os netineus se juntaram aos sacerdotes e levitas, after this 46 years, Jesus would have come. depois desses 46 anos, Jesus teria vindo. But he didn't. Mas ele não veio. So in our time, Então, no nosso tempo, it's going to look different. vai parecer diferente. What's our 25-20? Qual é o nosso 25-20? Anyone? Go. 126 años. 126 years. Okay. So our 25-20 is the 126. Então, o nosso 25-20 é o número 126. Now, I'm going to start losing the pattern at this stage Então, o ponto onde eu começo a perder o padrão, because we don't yet, at least, have a 126 which takes us to the second advent. porque por enquanto nós ainda não temos um 126 que nos leva até o segundo advento. So when we apply this to our time, Então, quando a gente faz a aplicação disso para o nosso tempo, things are going to look a little bit different. as coisas são um pouco diferentes. So we said already that the Nephilim come in. Então, nós já dissemos que os netineus entram. I've taken it off already, but when did we say the Nephilim start to come in? Quando nós dissemos que os netineus começam a entrar? Lei Sandelon? A lei dominical? Until? Até quando? The second coming. Good. So this is when the two sticks are joined.
if you know what I'm talking about. Então aqui, se vocês sabem o que eu quero dizer, é onde as duas varas se juntam. So it was, in the Millerites' time, it was 46 years to build this temple. Então no tempo milerita foram 46 anos para construir o templo. When we've got all sorts of animal interruptions today. Hoje nós temos todo tipo de interrupções de animais. Come here, Ria. Should I take him out? Come here. Stay there. So, let's recap. Então vamos fazer uma recapitulação. So we have 46 years Então temos 46 anos to build this temple para construir esse templo in their time, no templo dos mileritas. which was. So which verse am I referring to? Então a que verso eu estou me referindo? 46 years for the Adventists and the Nethinim to build the temple. Que verso eu me refiro quando eu digo que são 46 anos para os mileritas ou os netineus construírem o templo? Do you know? Você sabe? Can you repeat the question, please? So which verse in the Bible am I referring to A qual verso na Bíblia eu estou me referindo when I say 46 years it took to build this temple? quando eu digo que demorou 46 anos a construir o templo? No? Anyone? Alguém? John 2:20. João 2:20. So that's John 2:20. João 2:20. Okay. So I know that was a long-winded explanation, Eu sei que essa explicação foi longa, but if I summarize it in one sentence, mas se eu resumir isso numa só frase, in John 2:20, em João 2:20, it tells you when the Nethinim or the 220 make up the temple. diz quando os netineus ou os 220 constroem o templo. Are we Formam keeping o up so templo. far? Estamos conseguindo acompanhar até aqui? Okay, now there's now a second line of thought Então, uma segunda linha de pensamento. that it says in John 2:20, Diz em João 2:20, 46 years it took to build this temple. 46 anos demorou para construir esse templo. Okay, now if you look into the history of it, Se olharmos para a história disso, which Elder Pominda did, que o ancião Parminda fez, they were actually restoring the temple. eles estavam, na verdade, restaurando ou edificando o templo. The temple had already been fully built, O templo já havia sido construído, but it took 46 years to restore it. mas demorou 46 anos a ser restaurado. Elder Pominda did a study on this, O ancião Parminda fez um estudo sobre isso, and I've forgotten it. que eu esqueci, But basically, it had to go the temple had to undergo some kind of restoration work. mas o templo teve que passar por algum tipo de reconstrução. Maybe it was damaged or aging or something, Talvez estava velho ou danificado. and it took them 46 years to restore it. Então demorou 46 anos a ser restaurado. So the number 220, Então esse número 220 it can represent the Nethinim, pode representar o netineu or it can represent the time it takes to restore the temple, ou o tempo que demora a restaurar o templo. and they come on board, which is when it's restored. E eles entram a bordo, que é quando é restaurado. So, okay, if we have time, I'll go into the court of the Gentiles. So the number 220 Então esse número 220 can also represent restoration, também pode representar a restauração. and we have. So, in our line, Então na nossa linha, do you have? Ele fala também no 220 que é umas células do nosso corpo que que se reproduzem 220. Demora 220 dias a reproduzir. o ancião Parminda. É? Quem diz Acho isso? que é o Parminda também. I believe that Elder Parminda also says that we have 220 cells that take
to reproduce in our body. So there's He I- said it takes to reproduce. something to do with 220 stem cells. Então, tem algo a ver com essas células In the human body, que a gente acha no corpo humano. but I don't know what that is, sorry. Eu acho que é células tronco. But it's to do with restoring the body, is it? Regeneration cells or something? Mas tem a ver com células de restauração no corpo. Okay. So the body is the temple, Então, o corpo seria o templo. and apparently it takes 220 stem cells to restore it. E parece que demora 220 células para restaurar. How many chromosomes does it take to build a body or a temple? Quantos cromossomas nós precisamos para construir um corpo ou um templo? 46. 46. So we've got 46 chromosomes Então, nós temos 46 cromossomas to build a body, a temple. para construir um corpo ou um templo. We've got 46 years to restore the temple Temos 46 anos para restaurar o templo, here, aqui, the literal temple. o templo literal. And we've got these 46 years E temos esses 46 anos to restore the spiritual temple. para restaurar o templo espiritual. It sounds a little bit to me like scalability, Parece fractals. um pouco fractais. Keep going. Off and off and off. What time is it? Oh. Okay, we'll do scalability another time. Nós vamos falar disso no outro dia. Stem cells. Restore the temple. Yes. So for our temple, Então, para o nosso templo, what do we say is the most important waymark in any line? qual é o marco que nós dizemos que é o mais importante em todas as linhas? At which point on a line do we have all the information that we're going to need? Em que ponto numa linha nós temos toda a informação que nós precisamos? Anyone know? Alguém sabe? Lei dominical? Sunday law? Aumento de conhecimento? So we're short of time, Então, nós estamos sem tempo. so I'll give you the answers Eu rather vou than dar a resposta. drawing them out of you. But the Sunday law is the great test to the people of God A lei dominical é o grande teste do povo de Deus, before the close of their probation. antes do seu fechamento da porta. So if you're going to test the people, they have to have all the information they need before the test. Então, se o povo vai ser testado, eles precisam de toda a informação antes. Same as in university, you have to have all the information, then you take the test. E é a mesma coisa na universidade. Você precisa ter toda a informação e depois faz o exame. So someone said increase of knowledge. Alguém mencionou aumento de conhecimento. That is when you get all the knowledge that you need. Aí é onde você obtém toda a informação ou Oi. conhecimento que você precisa. Or you could argue the formalization when it's all neatly packaged up for you. Ou poderíamos argumentar que pode ser também a formalização quando tudo já está num pacote completo. And then don't forget, if this was August the 11th E não esqueçam que se isso fosse 11 de agosto or 27 AD, de 27 depois de Cristo, we said that's when you get tested and you have no right to leave the movement after that. e é onde nós dizemos que nós somos testados e não temos o direito de sair do movimento depois disso. Because you've got all the information you need, Porque aqui temos toda a informação que precisamos, and therefore you have no legal right to leave afterward. então não temos nenhum direito de sair depois. So even without Samuel Snow, Então, mesmo sem Samuel Snow, if they just had Miller and Litch, se eles apenas tivessem Miller e Litch, they would have known that in 25 years, whatever he said, the sanctuary would be cleansed. e em 25 anos, se foi isso que ele mencionou, o santuário iria ser purificado. And they could have worked out for themselves what the sanctuary really was. They couldn't They work could out. have. They could have. E eles poderiam ter descoberto por si mesmo o que era esse santuário.
And then they could have worked out when the second advent was using the 25-20. Poderiam descobrir quando era esse segundo advento usando os 25-20. So I'll say the formalization is the most important way, Mark. Então eu vou dizer que a formalização é o marco mais importante, That's when you can restore a temple. que é quando nós podemos restaurar o templo. When was our formalization? Quando foi a nossa formalização? In 2014. 2014 was test 2014 foi um teste in the repeating pattern. no padrão de repetição. You can either call it test or Boston, depending on which repeating pattern you're using. Pode ser um teste ou Boston, depende do padrão de repetição que você está usando. I don't have time, but without going into the repeating pattern, Eu não tenho tempo, mas sem entrar nesse padrão de repetição, just on this singular line, apenas nessa linha singular, the formalization is here. a formalização é aqui, And the way we depict it, there's only one. e a forma como nós desenhamos isso existe apenas uma. But on another level, I also know that what you're talking about, we say this repeats in all the dispensations. Mas, por um outro lado, eu também sei o que você está querendo dizer, que isso repete em cada dispensação. But if you just take the line as it reads in, say, Great Controversy or early writings, Mas se nós pegamos na linha apenas como está e nós mencionamos o grande conflito this would be the only formalization. ou primeiros escritos, isso seria a única formalização. We make application and we say it repeats and repeats and repeats. Nós fazemos a aplicação e dizemos que se repete. So this did repeat in our 2014 time period. Então isso se repetiu no nosso período de 2014. But when was our formalization on our line? Mas quando foi a formalização na nossa linha? Anyone know? Alguém sabe? 13 de octubre de 2018. 13th of October 2018? Yeah. 1996. Would be 1996. Yes, 1996. 1996. Now, I don't really want to rush then if we're out of time. Shall I do this? No, we've got... Okay. So 1996, Então, 1996, our temple can be restored. o nosso templo pode ser restaurado. Okay. We have all the information we need to work out all the other bits and pieces we need to build the temple. Temos toda a informação que nós precisamos para construir os pedaços que nós precisamos para construir esse templo. So this is when God is restoring our temple. Então aqui é quando Jesus ou Deus está restaurando o nosso templo. And so what date do we come to 220 years before that? Então 220 anos antes disso, a que data nós chegamos? En 1776. 1776. 1776. What happened in 1776 in America? O que acontece na América em 1776? O início da Revolução. The beginning of the revolution? It may well have. O Midway, eu não tenho certeza se começa em 73 ou em 76. I'm not sure if it starts in 73 or 76. The revolution. Okay. Anyone else or anyone know? Alguém sabe? Creo que nesse. De 1773. E termina em 1776. É o fim da Revolução Americana. Eu acho que nessa No, data- sorry. 1776 was the end of the revolution. 1776 foi Oh, o that's what you final said? da revolução. Porque Great. So you're correct. 1773 é o número de pessoas que saíram com Ezra para a reconstrução de Jerusalém. Representa o início da guerra da Revolução Americana. 1773 would be the number that we find that went with Ezra's war. 1773 é o total de pessoas que saíram com Ezra para a reconstrução do templo. É a data que começa a Revolução.
He's saying that, I'm going to translate it again. He's saying that it's the number that went out with Ezra for the rebuilding of the temple. What was the number? What was? 1700. 1773 is the number of people that left with Ezra. Really? They left Babylon to Jerusalem to rebuild the temple. Is that right? 1773. If we count in Ezra, I think it's Ezra 8. When you go to the Netherlands, you find out Okay. this date too. I didn't realize that. I didn't know that. So that's good. But 1776 is also the Declaration of Independence. 1776 também é a Declaração da Independência. So in the glorious land, Então, na Terra Gloriosa, it's declared independence from Britain, and it's not being restored, but it's growing. eles se tornam independentes da Grã-Bretanha e começa a se restaurar. And then in 220 years we have our formalization. 1996. Depois de 220 anos mais tarde, em 1996, nós temos a nossa formalização. So for the Millerites, this would be 1831. I'm going to use. Então, para os Milleritas, isso seria o ano 1831. That's their formalization. Essa é a sua formalização. So this is the glorious land. Então, se isso é a Terra Gloriosa, It's not so relevant. So this is the formalizations here lined up. nós teríamos aqui a formalização alinhada. So what should we do? Então, o que nós faríamos aqui? If you minus 220, Vamos subtrair 220 anos. what date do we get to? A que data nós chegamos? What happened in 1611. What happened in 1611? O que acontece nessa data? El navío Mayflower ve la tierra de Estados Unidos, la tierra gloriosa. Vê até? Acha. The Mayflower, the boat, Wasn't that sees the 1620? glorious land. Yes. I think Mayflower was 1620, my brother. A tradução da KJV. So if you look on the very front page of all of your Bibles, Então, se vocês olharem para a primeira página nas vossas Bíblias, I've got a feeling it says the word restored in that little, is it called an epilogue? Well, yours is. Anyway, we're running out of time. nós estamos ficando sem tempo. It was restored to the English language or something like that. Essa versão bíblica foi restaurada à língua inglesa. Anyway, as we know, William Miller used the concordance and the King James in his Bible. E vocês sabem que Guilherme Miller usa a concordância e a versão bíblica da King James. There was one more thing, I think. Yeah. And then the last thing, just in time, Então, a última coisa, a tempo de terminar. let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, the wonderful numberer, que the wonderful mathematician, matemático maravilhoso, we thank you for these messages, nós te agradecemos por essas mensagens and we see your divine hand in all of these parables. e nós vemos a tua mão divina em todas essas parábolas. We ask that you will please bless us and keep us in all of thy ways today. Nós oramos que o Senhor nos guarde e nos mantenha em todos os seus caminhos. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.